Salmo de número 90, versículo 12. O tema do que nós vamos falar aqui é tempo. O tempo é seu amigo ou o tempo é um vilão que se levanta todos os dias na sua vida? O Senhor nos deu os 3 T's. Quais são os 3 T's que Ele nos deu? E tesouro. E nós somos mordomos desses 3 T's. Nós somos mordomos do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. O Senhor nos deu e nós administramos isso. E eu queria falar com vocês aqui sobre o tempo. O tempo tem sido seu amigo ou o tempo tem sido um vilão na sua vida? Salmo de número 90, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance, mais uma vez, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar? Pai, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, que é manifesta nas nossas vidas todos os dias, Senhor. O teu amor, Senhor, nos livra de todo mal, e o teu amor nos exorta e nos mostra naquilo que precisamos melhorar. Por isso que nessa manhã, tudo aquilo que formos ouvir aqui, seja uma manifestação do teu amor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em falar sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo encontre, meu Pai, terreno fértil no coração dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo possa se manifestar e nos mostrar aonde precisamos melhorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A frase mais comum que nós ouvimos hoje em dia qual é? Eu não tenho? Ou então, se meu dia tivesse 25 horas. Talvez você seja uma dessas pessoas que fale, se eu tivesse mais tempo. Você muitas vezes abre mão de coisas que são para o seu prazer, para o seu lazer, em virtude, volta por favor, em virtude de não ter tempo. E o salmista aqui, Moisés, quando ele escreve aqui, ensina-nos a contar nossos dias. Ensinar-me a contar os meus dias, olhar para os meus dias, saber como se passam os meus dias, saber como eles andam, saber como eu tenho feito proveito deles, saber como eles têm sido na minha vida, o que eles têm sido na minha vida na realidade. E ele fala assim, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meus irmãos, para muitas pessoas, o tempo tem sido amigo. E para outras pessoas, o tempo tem sido um vilão. Tem sido um vilão onde você não consegue fazer nada, nada acontece de diferente na sua vida, e quando você vai ver, você está cansado, sugado, acabado. Por quê? Porque não soube administrar o seu tempo. Dentro desse salmo, saber viver a vida, sem dúvida, é mais importante do que a vida. Saber aproveitar a vida que Deus nos deu, meus irmãos, Deus que te deu a sua vida. Mas Ele te deu a sua vida não para que você a desperdice, para que você a gaste de qualquer jeito, mas para que você possa e você saiba e você tenha sabedoria em viver esses dias da melhor maneira possível. Nós precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo. Nós precisamos enxergar onde temos gasto as nossas vidas, onde você tem gasto a sua vida. Se eu te perguntar agora,
Aonde você gasta a maior parte do seu tempo? Você gasta onde? Tudo hoje em dia precisamos de tempo. Até para você torcer para um time de futebol, para você torcer para o Corinthians, você precisa de tempo, irmãos. Não é verdade? Por quê? Tempo e coração. Você tem um coração extra também, né? Mas precisa de tempo por quê? Se você quer torcer para um time, você tem que assistir, tem que acompanhar. Tudo precisa de tempo. Agora a minha pergunta é, onde você tem gasto o seu tempo? Nós precisamos entender aonde temos desperdiçado. Existem ladrões que têm roubado o meu tempo e o seu tempo. Nós não administrarmos bem o nosso tempo é um vício. É um vício. Quem aqui já teve a sensação, quando você olha no calendário e você fala, já é outubro, o ano passou, e você fala assim, e eu não fiz nada. Quem já teve essa sensação? Ainda bem que não sou só eu. Por quê? Porque o tempo voa, o tempo passa, irmãos, o tempo foi. Nós precisamos entender que a má administração de tempo é um vício e uma cultura que nós precisamos tirar das nossas vidas. E o salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu queria aqui citar para vocês algumas razões, porque este tema ele é importante. E a primeira razão é o seguinte, porque nós vivemos em um momento, e eu acrescento que vai piorar, em que nunca houve antes tantas distrações e alternativas para usar as 24 horas que temos. Nós vivemos num tempo, e vai piorar, em que nunca houve tantas distrações e alternativas para usar as 24 horas que temos. Tem gente que ama dormir, é ou não é? Quem gosta de dormir, irmãos? É bom, não é? De vez em quando faz bem. De vez em quando é bom. Mas se nós formos analisar o que tem acontecido conosco, tem aparecido muitas coisas que roubam o nosso tempo e, se bobear, roubam o nosso sono. Eu não sou contra a tecnologia, sou a favor e sou adepto dela. Mas nós temos que entender que um dos grandes vilões do tempo hoje em dia chama-se esse aparelhinho aqui, ó. O celular. O smartphone. Ele veio para tornar a sua vida o quê? Mais fácil. Mas muitas vezes tem tornado ela mais difícil. Netflix, hoje tem tudo aqui, ó. Você assiste televisão onde? Dá para assistir no celular. Dá para assistir. Tem uns negócios que você assiste. Netflix, YouTube, o que mais? Facebook, Instagram, Twitter, o que mais? Ver o status. Isso quando você vai ver, presta atenção. Quando você vê, você já ficou 2 horas aqui. É ou não é? Só com o dedo. Pá, você nem vê nada, você fica só passando só. Ou você lê muito rápido, ou não sei. Não é? Mas é, gente. E quando você foi ver, eu li um livro, até citei na sexta-feira, chama Celular, Como Dar um Tempo. Um livro secular, eu li, e me chamou muita atenção que hoje em dia, essa compulsão por celular é dada como um distúrbio, como um vício. Existem profissionais que tratam disso hoje em dia. É um distúrbio. Existem pessoas que não conseguem dormir se não olhar o celular antes. É ou não é? Tem gente que não consegue. Presta atenção. Eu não consigo dormir se eu não olhar o status do Facebook. Isso é um distúrbio. E tem alguns estudos, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, com relação à luminosidade, que isso atrapalha o sono da pessoa. Sem contar
os vilões os aplicativos que muitas vezes tiram joguinhos, que muitas vezes esse tempo você poderia estar dedicando a ler um livro, dedicando a ter um tempo com a sua família, com seus filhos, ter um tempo de oração, sem contar muitas vezes a mesa do jantar, a mesa da refeição, aonde cada um é uma mão no garfo e outra mão aqui, ó. Nós precisamos abrir os nossos olhos, meus irmãos, para tudo aquilo que se levanta para nos roubar. Para tudo aquilo que se levanta para roubar a sua atenção, a atenção da sua família, para destruir os valores de Deus que nós cremos e alimentamos e perseguimos. Nós precisamos estar atentos a isso. Aonde você tem desperdiçado o seu tempo? Aonde você tem investido o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? A segunda razão, porque esse tema é importante, é o seguinte. É porque, sabe, a segunda razão porque gerenciamento de tempo, você gerenciar o seu tempo, pode fazer muita diferença no resultado final dos seus projetos pessoais e na sua vida. Nos seus projetos pessoais e na sua vida. Como você tem gerenciado o seu tempo? O gerenciamento do seu tempo, você gerenciar os seus compromissos, gerenciar os seus momentos, o seu tempo, pode fazer muita diferença. Define o que você vai ter na sua vida, onde você vai chegar e como você vai conduzir a sua família. Sabe, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado quando falamos dentro da nossa casa para a nossa família, para que determinados assuntos que são importantes e relevantes dentro da nossa casa, eu não tenho tempo para ver isso agora. Muito cuidado. Muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A terceira razão é que quando nós aprendemos a administrar o nosso tempo, quando você aprende a administrar o seu tempo, você progride e avança em todas as áreas da sua vida. Você progride e avança em todas as áreas da sua vida. Sabe por que você muitas vezes não dá conta de fazer as coisas? Sabe por que muitas vezes você não consegue fazer tudo o que você se propõe a fazer no dia? Porque você não se organiza no seu tempo e naquilo que você tem que fazer. Ou então você diz a famosa frase, essa frase não é de Deus. Depois eu faço. Quem já falou isso? Depois eu faço. Aí quando eu chego depois, você fala assim, depois eu faço. Aí chega depois, você fala, depois eu faço. Como que chama-se isso? Como que chama isso? Procrastinação. Procrastinar, isso é, irmãos, isso é pecado. O que eu tenho que fazer, não tenho que deixar para depois, porque depois não existe o depois. Já pensou se Deus fosse criar um mundo, primeiro dia, segundo, aí chega lá na hora de criar o homem e a mulher, o homem, beleza, vamos fazer agora. Aí o homem fala assim, eu vou fazer uma mulher para ele. Adão, depois eu faço. Vamos curtir. Adão, vamos curtir a terra, olha que coisa linda. Olha os pássaros, olha o elefante, olha que coisa linda, Adão, depois eu faço. Nós temos que deixar essa famosa frase, depois eu faço, e repreendê-la em nome de Jesus. Todas as vezes que você for falar assim, depois eu faço, você vai ficar quieto, você vai engolir a frase, sabe assim? E você vai colocar a sua mão e realizar aquela tarefa naquele momento. Amém? Quarto motivo, quarta razão na realidade. Porque quando administramos bem o nosso tempo, conseguimos colocar em prática muitas das verdades que ouvimos e aprendemos em nossa comunidade. Quando você
Aprende a administrar bem o seu tempo. Muitas das verdades que você ouve aqui, você consegue colocar em prática. Nós temos um plano de leitura que nós estamos seguindo. Mas, eu não estou fazendo porque não deu tempo. Não deu tempo. Eu teria que visitar um amigo meu para convidar ele para o culto do amigo. Eu não fui porque não deu tempo de eu visitá-lo. O pastor sugeriu da gente ler um livro. Na realidade, nós vamos iniciar uma série de estudos chamada aqui O Cristão Ateu, baseado num livro muito bom. Nós vamos ter na livraria. Deve ter até na livraria, eu acho. E recomendo a todos lerem esse livro. Por que você não leu? Porque não deu tempo. Vamos ter tempo de oração na família. Por que você não fez? Porque não deu tempo. Aonde você está gastando o seu tempo? Sabe aquela torneirinha que fica pingando? É isso que está acontecendo com a sua vida, com o seu tempo. O tempo que Deus te deu. A vida que Deus te deu. Você está gastando-a e não para Ele. Mas você está gastando que nem você mesmo sabe onde que é. Nós precisamos entender isso. Como que nós, como igreja local, podemos ser relevantes? Podemos fazer a diferença na vida das pessoas se nós não temos tempo. Como você, igreja, nós falamos semana passada sobre ser igreja aqui, vocês lembram disso? Como tudo aquilo pode ser verdade, pode acontecer se você não tem tempo para colocar em prática. Nós precisamos enxergar as nossas vidas de maneira diferente. E precisamos falar como Moisés falou. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance coração sábio. Precisamos entender algumas verdades aqui nessa manhã. Verdades acerca do nosso tempo, para que nós possamos mudar a nossa postura. E a primeira verdade que nós precisamos entender é que a vida é efêmera, que a vida ela é passageira. Salmo ainda, capítulo 90, que nós estávamos lendo, verso 9. E o verso 10. Diz assim: pois todos os nossos dias se passam na sua ira. Acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora eu queria que você fosse até o Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 14. Vai lá para frente, Novo Testamento. Epístola de Tiago, deixa o Salmo marcado aí, põe a fita no Salmo, aí nós vamos voltar para o Salmo daqui a pouco. Tiago capítulo 4, verso 14. Achou? Espero sim. Eu espero, irmão, fique em paz. Teu tempo. Né, Edvaldo? Obrigado. Estou com tempo, irmãos. Até as 7 horas da noite, estou de boa. Tiago capítulo 4, verso 14, diz assim: vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Pergunta, vamos ler em partes. Pergunta: você pode ter aqui hoje planejado a tua segunda-feira todinha? Quem aqui já tem a sua segunda-feira planejada? Levante a sua mão juntamente comigo. Você está até feliz, né? Fala, estou na bênção.
Está planejadinho. A segunda está toda no esquema. Está tudo certinho. A minha segunda-feira já está escrita. Vai ser assim, 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 assim. Muito bem. E Tiago continua falando. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe, meus irmãos, nós vivemos um tempo de urgência, porque nós não sabemos em que momento Jesus irá voltar. Nós não sabemos. Jesus pode voltar a qualquer instante. Posso falar para você? Pode ser que você não apareça nem aqui no culto da noite, porque Jesus voltou. Se Jesus voltar tarde, quem vai estar aqui à noite? Ninguém, né? Vivemos em senso de urgência, irmãos. Nós não sabemos em que momento Jesus vai voltar. A nossa vida, ela é passageira. Tiago fala que nós somos como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E nós temos vivido a nossa vida de maneira irresponsável. Temos vivido a nossa vida de maneira em que a gente não sabe nem como vai chegar amanhã. Sabe, meus irmãos, eu queria deixar o seu coração. De tudo o que fizermos, de tudo o que construirmos, de tudo o que realizarmos, somente aquilo que for feito para Cristo é que permanecerá. Somente aquilo que fizermos para Cristo é que permanecerá. A nossa vida é passageira. Nós temos muitos planos, mas os nossos planos amanhã podem ser frustrados. Nós precisamos entender que como temos gasto a nossa vida, nós precisamos também gastar a nossa vida para o Senhor. Temos que investir a nossa vida diante de Deus, porque somente aquilo que fizermos para Ele é que permanecerá. A segunda verdade que eu queria entender com vocês aqui nessa manhã é que o tempo é uma das maiores riquezas e um dos maiores bens que Deus dá ao homem. Presta atenção. O tempo é uma das maiores riquezas que Deus dá ao homem. Uma das maiores riquezas que Deus te deu. São sua família? Sim, que é uma das. Mas o seu tempo. O seu tempo. Nós temos 24 horas por dia. Como você tem gasto as 24 horas? Sabe, meus irmãos, talento, eu posso ter um, você pode ter dois. Tesouro eu posso ter, você pode ter mais que eu. Mas tempo Deus deu igual para todo mundo. 24 horas. Igual. E como nós fazemos uso disto, é o que faz a diferença nas nossas vidas. Sabedoria, como nós lemos em Salmo, é não deixar a nossa vida ser jogada fora. Sabedoria é saber investir a nossa vida naquilo que tem valor, naquilo que é importante. Eu queria te fazer uma pergunta. O que é importante para você hoje? Talvez eu esteja até fazendo a conclusão agora aqui já. O que é importante para você hoje? Me fala, o que é importante para você? Agora, isso que é importante, você tem dedicado tempo a isso? Talvez você falou, minha família. Agora, você tem dedicado tempo à sua família? A minha célula, você tem dedicado tempo à sua célula? Nós precisamos enxergar aonde nós estamos investindo o nosso tempo.
Terceira verdade é que entender que o tempo perdido não se recupera nunca mais. Há um provérbio, uma frase que diz assim: algumas coisas que nunca voltam atrás. O que é? A flecha, a flecha lançada, a palavra pronunciada e o tempo perdido. Talvez você esteja aqui, você já teve aquele pensamento: ah, se eu conseguisse voltar no tempo. Se você conseguisse voltar no tempo hoje, o que seria diferente na sua vida? O que você teria feito de diferente? O que você mudaria? Você pensa nisso, bate aquela dorzinha. Mas eu queria lhe falar algo. Tudo que você viveu até hoje é a experiência que Deus te deu, para que você cresça diante dEle. E o que você for viver a partir de hoje, que você invista o seu tempo com sabedoria, que você invista o seu tempo da melhor maneira possível. Como você usou o seu dia de ontem? Como foi o seu sábado? Como você pretende que seja amanhã? E como será o seu dia de hoje? Que nós possamos ter um olhar clínico e crítico daquilo que fizemos lá atrás, para que não possamos repetir os mesmos erros hoje e nem amanhã. Aí sim nossa vida começa a andar diferente. Efésios capítulo 5, verso 15. Abra comigo. Efésios capítulo 5, verso 15. Diz, achou? Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Diz exatamente assim: tenham, Efésios capítulo 5, verso 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então vamos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como? E aproveitando ao máximo o quê? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenha cuidado da maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com as concessões que vocês têm abertas em suas vidas. Tenham cuidado como você tem gasto o seu tempo, como você tem gasto a sua vida. Meus irmãos, a vida é jogada fora aos poucos. A vida, ela é jogada fora aos poucos. De pouquinho em pouquinho. Fiz uma conta. Eu gosto de fazer conta. Se a gente desperdiçar 2 horas da nossa vida por dia, em 14 anos, sabe quanto vai dar isso? Vamos começar do começo. A cada 2 horas do meu dia que eu desperdiço em coisas que não têm relevância nenhuma, em uma semana eu perdi 14 horas. Em um mês eu perdi 60 horas. Em um ano são 730 horas perdidas. Em 14 anos. Quem tem 28 anos aqui? Mais de 28. Olha lá, tem umas. Presta atenção. Quem aqui não desperdiça 2 horas por dia? Olha só. Em 14 anos, nós teremos desperdiçado 10.220 horas. Dividido por 24 horas, sabe quanto dá?
425 dias, que são exatamente 1 ano e 4 meses, aproximadamente, jogados no lixo. Um ano e 4 meses jogado fora. Muitas vezes, aquilo que é pequeno parece que não tem relevância nenhuma, né? Mas quando juntado... Em quarto lugar, a quarta verdade é a seguinte. Pede para o PVL colocar para mim, por favor. Entender que assim como o dinheiro, o tempo precisa de um planejamento prévio de como vamos usá-lo. Assim como o dinheiro, para alguns, o tempo precisa de um planejamento prévio de como nós iremos usá-lo. Irmãos, quem ganha pouco gasta, quem ganha muito gasta, cada um gasta. Aí você fala assim, se eu ganhasse tanto, não ia... Não, irmão. Quem ganha muito gasta muito, quem ganha pouco gasta muito, né? E quem ganha menos gasta mais ainda. É verdade. Quem ganha pouco, a Abel falou, gasta tudo, mas no mês que vem de novo. Dinheiro precisa de um planejamento. Nós tivemos aqui o nosso Fé e Finanças, que foi muito bom, vamos ter ano que vem de novo. Dinheiro precisa de planejamento. Porque senão, dia 5 ele cai na conta, mas sem contar que no dia 4 você já gastou tudo. Porque dinheiro precisa de planejamento prévio. Uma pergunta, vamos mudar de assunto. Você controla os seus gastos mensais? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Você sabe aonde está indo o seu dinheiro? Presta atenção, nós estamos falando sobre administração de tempo, sobre mordomia de tempo. E sobre mordomia financeira, aonde está indo o seu dinheiro? Tem gente rindo. Isso é sinal que, né, Marcos? Só Jesus na causa, irmãos. Você precisa se programar e administrar bem aquilo que Deus está te dando. Sabe por que você reclama? Muitas vezes você está reclamando que não tem dinheiro, não é porque o diabo é sujo. Não é o diabo que é sujo, não, irmãos. É você que está gastando tudo e de maneira insensata. E assim como o dinheiro, o tempo também precisa. Uma pergunta, você tem agenda? Você tem agenda? Seja de papel, seja digital. Quem tem uma agenda, levanta a mão. Muito bom. Quem usa a agenda agora? Porque existe uma grande... Irmãos, ter e usar, né, Sr. Carlos? Eu posso ter uma agenda, mas eu posso não usá-la. Ela pode ser a decoração da minha mesa. Ter e usar. Sabe por quê, meus irmãos? Se alguma coisa é realmente importante para você, sabe onde ela vai estar? Na sua agenda. Se alguma coisa é importante para você, ela estará na sua agenda. Você precisa controlar como você tem gasto o seu tempo. É valor estar aqui para você hoje? É porque está na sua agenda. É porque está na sua agenda. Sabe, meus irmãos, 2 perguntas que eu queria deixar o coração de vocês nessa manhã. Para nós encerrarmos, pessoal do louvor pode subir. 2 perguntas. Como você tem administrado o tempo que Deus te deu? Como você tem administrado o tempo que Deus te deu? Segunda pergunta.
O que você tem priorizado no seu dia a dia? Lembrando que prioridade é onde eu invisto mais tempo, aonde eu invisto mais atenção. O que você tem priorizado no seu dia a dia? Talvez você esteja aqui e você seja como eu, um profissional liberal. E muitas vezes você trabalha por conta. Se você não vigiar, você trabalha 23 horas por dia e dorme uma. Mal dormida. Né, Edson? Uma mal dormida. Organize o seu tempo. Priorize a sua família. Priorize os seus filhos. Priorize os seus pais. Priorize a palavra de Deus. Priorize o tempo de oração. Priorize a igreja de Jesus Cristo. Priorize aquilo que são os valores que o Senhor colocou nas nossas vidas em nome de Jesus. Eu queria que neste momento você se colocasse de pé no seu lugar. E você